Muito boa noite, seja bem-vindo aos DJs em Casa. Aqui estamos nós com mais um DJ, o DJ que com 19 anos de música ou mais? Bastantes mais. Bastantes mais. 35, 37 aliás. Estava aqui... Estavas a fazer as contas. Exatamente, estava aqui a ver aqui alguma literatura que está aqui na internet, mas também engana, não é? Epá, já são 37 ou 38 anos. Eu comecei em 1987. Como dizia o Guterres, é fazer as contas. Exato. DJ, da Fox, qual foi e como foi nascer aqui na música? Olha, acima de tudo, eu começo, tal e qual como disse, em 1987. Eu sempre gostei de música. Aliás, acho que qualquer ser humano gosta de música. Mas eu era muito curioso. Já quando era criança, eu nasci na Alemanha e era muito curioso por aquilo que a rádio transmitia. E na altura, os meus pais tinham um rádio de onda curta, e AM, e dizia lá no rádio que se ouvia a Rússia, Cazaquistão, Turquia, e eu achava curioso como é que através daquele aparelho conseguíamos ouvir aquelas vozes todas. E sempre me fascinou o facto, pelas ondas hertzianas, haver a capacidade de transmitir voz, música, etc. E de facto, quando depois tive a oportunidade, em 87, tinha 17 anos, de finalmente entrar numa rádio, porque em Lisboa, nessa altura não era muito fácil, porque eram poucas as rádios e era uma elite, mas depois começaram a nascer as rádios piratas. Tive a oportunidade na Amadora de entrar numa rádio pirata e desde o primeiro dia que entrei lá nunca mais saí. Ficou o bichinho? Não, ficou o bichinho. Eu no dia a seguir entrei lá a primeira vez, no dia a seguir estava a bater à porta a dizer assim: posso ficar aqui mais um bocadinho a ver como é que vocês fazem isto? E tudo começou assim. Até mesmo na altura a aprender a misturar com vinil, porque já lá havia um disco jockey que era o DJ Turbo, que já misturava, e eu ficava fascinado como é que ele acertava aquelas coisas, e comecei a ver, e a partir daí, claro, adorava perceber que os meus amigos me ouviam. Isto na Amadora era uma rádio muito com grande sucesso. E tinha aquele bichinho em que todo o tempo livre que eu tinha, eu estava na rádio a aprender, a fazer, como é que se falava, como é que se cortava um jingle, como é que se fazia um timing, a própria interpretação de ser locutor. Ao princípio eu era um locutor muito mau, era um locutor muito fraco. Até tive colegas meus que diziam: epá, tu não tens jeito nenhum para isto. E eu achava: epá, vou trabalhar o suficiente para conseguir um dia ser um bom locutor. Tanto trabalhei, tanto insisti, que depois lá consegui ir à antena, e depois a partir daí nunca mais parei. E na década de 80 era muito mais difícil, até porque os equipamentos exigiam mais do... Sim, nós trabalhávamos, a música era toda em vinil. Exatamente. A rádio era feita toda com 2 pratos. Os jingles, as publicidades eram todas em cassetes, exatamente, em que a gente tinha que pôr o pause e depois tínhamos que pôr lá um dedo para trás para ela ter o tempo para lançarmos as publicidades, os jingles, etc. E o fascínio da altura, porque, quer dizer, estamos a falar de uma altura em que não havia redes sociais, não havia YouTube, não havia... estava muito longe para aparecer. Nada, só havia o Canal 1 e havia RTP1 e RTP2. A música era uma coisa muito rara. Se gravava em Revox. Exato, era tudo gravado em bobines ou cassete. E haviam poucas rádios. Havia a Rádio Comercial, havia o Rádio Clube Português. E eram tão poucas as rádios que transmitiam boa música, que o facto de eu ter a oportunidade de trabalhar numa rádio na altura que passava os êxitos que tocavam na América ou nos Estados Unidos, na América e na Inglaterra, na Europa, foi um fascínio tremendo. Tinha 17 anos, era um teenager,
E depois sofreu toda esta transformação. E depois, claro, isto foi uma evolução tremenda. Passámos do vinil para o CD, do CD para o computador. Tínhamos o minidisc também. O minidisc, exatamente, o computador, e hoje é tudo digital, quer dizer, hoje temos acesso à música toda, mas temos que nos adaptar. Acho que as máquinas, não podemos culpar as máquinas, nem a tecnologia. Aliás, para facilitar. Não? O ser humano se as inventou, temos que adaptar-nos e a tirar proveito delas. Quem não se conseguir adaptar vai ser mais difícil, temos que nos reinventar. Temos cada vez mais perceber que a computação, a inteligência artificial veio para ficar e temos que nos associar a isso e tirar o melhor proveito do ser humano em relação a tudo, não só à música, mas à doença, à saúde, à sociabilidade, a estarmos todos em harmonia, porque é de extrema importância estarmos em harmonia e em equilíbrio. O DJ ainda tem muita importância em determinadas casas em que as pessoas gostam da música e têm, digamos, que a energia de um lado e a energia do outro, não é? Sim, ora bem, há aqui grandes alterações em relação à música pós-pandemia. A pandemia, de facto, veio trazer aqui uma mutação gigante. Houve muitas casas, não só em Portugal, mas na Europa, que fecharam, porque foram 2 anos fechados, não conseguiram pagar contas, tiveram que despedir pessoas, as pessoas mudaram de vida, fecharam casas. De quase 400 discotecas que nós tínhamos em Portugal, restam poucas, e, obviamente, se tiveres menos discotecas, são menos locais de trabalho. Acontece que continuam a haver grandes festivais, continuam a haver grandes produções de produtoras independentes, que são essas ainda que vão trazendo à tona a música de dança de forma diferente. As pessoas estão mais curiosas de ir a um evento pela sua particularidade, pela curiosidade do evento, se tem um hype diferente, etc., do que às vezes pelo próprio DJ. O DJ também interessa naturalmente, os maiores DJs do mundo têm esse palco, continuam a ter esse palco pelo mundo fora, seja em Ibiza, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, os maiores do mundo continuam a ter palcos sempre, todos os fins de semana. São procurados pelo público e não só, não é? Exatamente, e continuam a fazer muita música que está nos tops, e isso continua a marcar uma geração inteira. Falo desde do David Guetta, do Calvin Harris, do Marshmello, sei lá, e tantos outros que continuam no top e no hype dos grandes festivais mundiais, que há todos os fins de semana, em qualquer parte do mundo há um festival a acontecer a esta hora. Está a acontecer a esta hora vários festivais. Seja no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, a esta hora está a acontecer um mega festival com mega DJs. É óbvio que o DJ mediano perdeu palco, perdeu espaço, porque de facto a pandemia veio cortar esses locais de trabalho, mas é o que eu digo, as pessoas têm que se reinventar, têm que trabalhar mais um bocadinho. Eu penso que isto pode ser tudo ultrapassável, só o futuro dirá, o futuro a Deus pertence, mas o que interessa é divulgar, é continuarmos a fazer aquilo que estamos. Temos o exemplo aqui do DJ Guns, que faz este programa, que é o DJs em Casa, com muito afinco, com muita... Foi um grande projeto. Com uma capacidade de manter viva a chama, que eu todas as semanas eu digo como é que é possível o Guns ter ainda a capacidade e a vontade e o facto de convidar gente nova para vir à casa dele, abrir as portas da casa dele para trazer DJs. Isso é de tirar o chapéu. Houvessem mais DJ Guns neste país, e se fôssemos um bocadinho mais unidos, provavelmente a cena da dance music em Portugal era completamente diferente.
essa é uma questão que eu gosto sempre de dizer. Infelizmente, em Portugal somos pouco unidos. Se o fôssemos, seríamos muito mais visíveis a nível mundial. E mais fortes. Mais fortes, porque a união faz a força. Exatamente. Isto não é, este ditado não fui eu que o inventei. Este ditado tem séculos. Já existe séculos. Há muitos A anos. união faz a força. E se tu queres disc jockey, se tu queres produtor, e os maiores DJs deste país, se não se unirem, se não estabelecerem conexões, não vão conseguir sair do nicho daquilo de onde trabalham. Portanto, eu por acaso, eu não nasci em Portugal, nasci na Alemanha, um país muito mais evoluído que Portugal, porque a união na Alemanha faz a força depois de uma grande guerra, não é? Exato. Depois de terem uma segunda guerra em que foi completamente destruída. São experiências que ficam para a vida. Renasceram das cinzas, uniram-se e tornaram-se na maior potência da Europa. E por isso é que são a capital do techno a nível mundial. E Portugal tem este problema. Nós, infelizmente, não somos unidos. E enquanto não formos unidos, dificilmente vamos poder crescer, vamos poder ser ter visibilidade a nível internacional. Da Fox, há agora um novo projeto, CMR, onde está a trabalhar. Exato. Também, não é? Exato. Continua sempre na linha da música. Exato. Eu tive um tempo desligado da rádio e da televisão, foi por vontade própria, mas eu acho que isto acontece um bocadinho com toda a gente que está ligada ao meio. Foram quase 30 anos, televisão, rádio, atuações ao vivo, e houve uma altura da minha vida que eu decidi, tenho que fazer uma pausa. E essa pausa não faz falta. Essa pausa serve para tu fazeres uma introspeção, pensares bem, se calhar fazeres outras coisas completamente diferentes daquilo que estás habituado a fazer, porque é importante, que a vida é tão curta, fazer sempre a mesma coisa torna-se um bocado chato. Eu não sou uma pessoa repetitiva, gosto de as rotinas não é para... Não, eu não sou de rotinas. E este tempo de pausa da rádio e da televisão deu-me para experimentar outras coisas completamente diferentes. Sei lá, dediquei-me a ajudar outras pessoas na área da saúde, na área das energias. Aprendi tanta coisa que não sabia, que me deram uma continuidade de sabedoria que me ajudaram na minha vida pessoal. Mas atenção, ao mesmo tempo eu não deixava de estar à noite agarrado ao computador, claro, a aprender novos softwares, a fazer música, etc. Mas durante o dia a focar-me noutras coisas. E claro, ajudei algumas rádios online na altura da pandemia a crescerem na área da sonoplastia, e daí surge o convite para participar na nova rádio da Correio da Manhã, que é a Correio da Manhã Rádio, do qual faço parte desde novembro, desde a inauguração, e tem sido um projeto muito giro, porque estou englobado numa empresa fantástica, que é a Média Livre, que tem sido uma empresa que tem mostrado aqui muito do que é a isenção jornalística, do que é o jornalismo em termos de ser verdadeiro, ser eficaz, de muitas vezes dizer as verdades que para muita gente custa, mas precisamos disso na democracia, e o Correio da Manhã tem sido um dos poucos jornais, e neste caso a televisão, que toca na ferida que os portugueses precisam de ouvir, seja na política, seja na saúde, seja na educação. São verdades que têm de ser ditas, e só por si é muito importante para a democracia haver este jornalismo independente. E foi uma das coisas que me atraiu bastante participar neste projeto. Por outro lado, além de ser uma rádio de notícias, temos alguma música. Ao fim de semana mantenho um programa de dance music, que foi uma conquista na Correio da Manhã Rádio, que é a Bola de Espelhos, e que tem conquistado o seu público devagarinho, portanto, mas sem grandes pretensões, sabes? Tenho uma vida descontraída, não quero ser o melhor DJ do mundo. É o melhor caminho. Não, eu nunca desejei ser o melhor DJ do mundo. Eu não sei se é uma falta de... Vamos lá ver, isto é um bocado antagónico.
porque as pessoas podem pensar, mas tiveste uma visibilidade gigante. Opa, estava no sítio certo à hora certa. Tive sorte na carreira. Participar num programa como o Big Show, estar na inauguração da Antena 3. Agradeço a Deus ter tido a oportunidade de estar lá. Mas eu nunca ambicionei ser o melhor DJ do mundo. Não. Eu quero fazer aquilo que gosto. E também na SIC Radical. E na SIC Radical tive o Dance TV, um programa produzido por mim durante 13 anos, que me custou a pele e o pelo, mas era uma coisa que eu fazia por gosto e por amor, não era pelo dinheiro. E só por isso valeu a pena. Valeu a pena. E acho que tenho muitos seguidores que ainda hoje me dizem: Joaquim, naquela altura que não havia Facebook, não havia nada, ajudaste-me a conhecer coisas e que eu não conhecia, e eu fico grato, fico muito contente por ter ajudado as pessoas a conhecerem novas coisas, seja através da televisão, se fosse através da rádio. Fico muito contente, mas volto a frisar, nunca foi minha ambição ser ou o melhor realizador de televisão, ou o melhor locutor de rádio, ou o melhor DJ do mundo. Não. Eu só queria fazer aquilo que gostava. Cada um eu só queria que me deixassem fazer aquilo que gostava. Exato. Se eu fazia bem feito ou se fazia mal feito, não sei. O público depois dizia. Exato. Muito bem. A experiência hoje aqui nos DJs em casa? Foi muito giro. Eu já não tocava aqui no DJs em casa há 2 ou 3 anos. Não foi, Paulo? 2 anos. E é sempre uma experiência engraçada porque estamos em direto e estamos a ver as reações em direto das pessoas. Além do Paulo ser meu amigo, recebe-me muito bem. É uma pessoa com uma simplicidade inacreditável. E eu gosto muito do Paulo principalmente pela simplicidade dele, pela honestidade dele, pela forma como ele é, pela forma como ele sempre me diz: Joaquim, eu estou a tocar melhor, não estou? E eu digo assim, eu penso cá para mim assim: Paulo, tu estás a tocar melhor que eu. Porque ele de facto está aqui há 3 ou 4 anos, todos os dias. Isto é como ir ao ginásio, ele está a ir ao ginásio todos os dias. E eu não, porque tenho outros trabalhos para fazer. Quem vai ao ginásio todos os dias fica musculado, fica em forma. O Paulo está numa forma inacreditável. E dá-me imenso gozo a simplicidade dele me perguntar. E não há palavras para descrever isso. Eu acho que isso é de uma honestidade inacreditável. Muito bem, The Fox. Foi um gosto tê-lo também connosco aqui na Famalicão Canal. Muito obrigado pelo convite. E esperemos encontrá-lo novamente aqui neste projeto de DJs em Casa. Brevemente, provavelmente. Obrigado. E é assim, DJs em Casa com The Fox, aqui esteve com o set desta noite nos DJs em Casa, um programa que já pode acompanhar todas as semanas, terças, DJ Guns, e à quinta-feira o DJ convidado, como hoje, que foi o The Fox.